Eu gosto muito de After the Rain. É uma história muito bem trabalhada, com personagens charmosos e bem desenvolvidos. O mangá tem seus aspectos únicos também, mas o anime, nossa, ele enche os meus olhos de tão belo que é. Apesar de gostar da série como um todo, tem um trecho específico do episódio 9 que quero abordar hoje. Muito prazer. Eu sou Kiske. Masami Kondo, gerente de um restaurante familiar e deuteragonista dessa história, vai a um barzinho encontrar um amigo que não via há tempos. Aqui todo o cenário, toda a construção da cena, por mais simples, transmite muito bem todas as mensagens que precisa ser utilizando dos visuais apenas, cenários e imagens. Ao ponto de que antes mesmo dos personagens se encontrarem e iniciarem uma conversa de fato, você já tem toda a estrutura criada ao redor do que se tratará a conversa deles. Se o telespectador tiver um olho um pouco mais aguçado, já mais ou menos consegue ter uma noção boa dos assuntos que serão abordados. Logo na entrada do bar, quando esbarra numas garotas jovens, provavelmente calouras de alguma universidade. Quando ele se choca nelas, elas derrubam os papéis e um livro. Quando nota de qual livro se trata, e ouvimos ao fundo as garotas dizendo: "Conseguimos um autógrafo, que sorte." Assim que ele percorre os corredores do bar, no fundo de todas as cenas, vemos que aquele bar é frequentado em sua maioria por jovens, fazendo Kondo destoar um pouco daquele cenário. Mas é aí que ele encontra Chihiro e se senta para conversar com ele. Kondo questiona de cara por que escolheu esse lugar, e Chihiro responde: "Porque era nosso favorito." Kondo reage de forma nostálgica e fica bastante feliz, ele não consegue nem disfarçar. E novamente, quando a garçonete chega com a comida e bebida que eles pediram, ao fundo é dado foco nos jovens que agora frequentam o lugar. Quando a comida chega na mesa, Kondo nota que Chihiro havia pedido aquele que costumava ser o prato favorito deles. E de novo, ele fica todo nostálgico e muito feliz, alegre. É interessante o que essa cena representa e passa, porque apesar de eles serem os dois únicos mais velhos naquele lugar, é como se naquele bar o tempo tivesse parado para eles e eles conseguissem retornar ao tempo de suas juventudes. いらっしゃいませ待ち合わせで奥の席にいらしてますよ千尋 Descobrimos que ambos não se veem há 10 anos, mas claramente Kondo não havia esquecido de seu amigo, já que em episódios anteriores somos expostos a cenas dele vendo o nome de Chihiro em um livro e ficando pensativo. Então já dava uma pista pro telespectador que algo ali estava sendo trabalhado e que o Kondo provavelmente conhecia o autor do livro. Kondo revela, agora sim com palavras, que aquele livro que havia apanhado do chão quando esbarrou nas garotas na entrada no bar era o livro de Chihiro. Chihiro questiona se havia lido o livro e Kondo diz que pegou emprestado na biblioteca. A conversa vai e volta entre os dois quando o gerente Kondo diz que achou o livro mais ou menos, e Chihiro retruca, dizendo que é uma obra-prima, e ele não sabe do que está falando. É muito legal ver também a reação dos jovens ao redor, não entendendo nada da discussão. Chihiro abre a pasta que trouxe com ele e revela que havia trazido uma edição escrita à mão de histórias que ele e o Kondo escreviam juntos quando eram mais jovens. Kondo passa as páginas e se enche com um turbilhão de emoções, mas de repente ele para em uma página e vemos um nome: Midori. Aquele era o nome de sua ex-esposa e mãe de seu filho. Chihiro percebe a pausa e pergunta na hora: "Vocês ainda se veem de vez em quando?" Mas Kondo responde rapidamente que não, e parece um pouco frustrado enquanto diz isso. Eles somente falam às vezes no telefone, mas é só sobre o filho. Seu amigo não perde tempo e joga na cara dele que ele desistiu de ir com ele pra Índia e resolveu se casar com ela. Enquanto isso, Chihiro conseguiu estrear sua primeira obra como escritor durante aquela viagem em que acabou indo sozinho. É nessa parte que o anime escancara pra você. Temos um panorama de todo o bar e o som da conversa das outras pessoas ficam mais altos. Os copos batendo, não tem como não perceber. Os dois são os únicos que não são jovens ali. E Kondo, como se eu pudesse observar a cena e comentar sobre ela, diz:
Éramos jovens. Chihiro não responde e sua expressão facial parece não gostar da afirmação do amigo e o questiona. Você ainda continua escrevendo, não é? Kondo nega inicialmente, mas Chihiro diz que está escrito na cara dele que ele tá mentindo. Então Kondo confessa que ainda escreve às vezes, mas que não terminou nenhuma história em anos. Pela cara do gerente, ele claramente não falava sobre aquilo pra ninguém há algum tempo. E ele reforça com palavras em seguida. Ninguém próximo a mim sabe que eu escrevo romances. A direção da cena, principalmente dos diálogos entre os dois, em boa parte é formada por plano contra plano, mas a trilha sonora e os diálogos interessantes constroem a atmosfera da cena e do lugar e carregam tranquilo todo esse trecho da história. Após ouvir Kondo, Chihiro diz: não tem problema, você sempre pode conversar comigo sobre isso. Kondo sorri e a câmera volta pro livro que os dois haviam escrito quando jovens, usando a imagem como narrativa, quase como dizendo: ainda somos amigos, assim como naquela época. Assim que saem do bar, as luzes da cidade iluminam as ruas e os dois têm uma leve discussão amigável entre bêbados: ir a pé ou pegar um táxi. No final eles decidem andar, depois de muita insistência do Kondo, só para que em seguida Chihiro começa a reclamar. Eu adoro muito todas as pequenas interações entre os dois, porque elas são tão naturais e orgânicas que parece que realmente estamos presenciando dois amigos de anos interagindo. Baseado na minha experiência própria, o que claro, pode não ser a sua, toda essa cena me parece bastante verossímil. Realmente é assim que eu tenho uma imagem na minha cabeça de como funcionam as amizades na minha vida. Chihiro, em um dado momento, quando eles estão passando por uma ponte, aponta para o reflexo da lua no rio e recita um poema. Não importa onde a água estiver, não importa se a água for pura ou inerte, ela sempre refletirá a lua. Ambos começam a rir, dizendo que foi cafona e piegas. Não sei exatamente qual a intenção por trás dessa cena e também não fui pesquisar. Ao meu ver, pode ser que o Chihiro esteja se referindo ao Kondo quando fala da água, e a lua, que não importa o estado da água sempre reflete nele, pode significar sua paixão pela escrita. Outra possível interpretação seria sua juventude sempre refletida nele, não importando a idade. Bem, são só minhas deduções, nada com certeza aqui, não é como se eu tivesse visto alguma entrevista do autor ou autora, é só o que eu interpretei da cena. Um táxi se aproxima e Chihiro diz que vai embarcar. Eles de novo têm uma discussão amigável e quando Kondo chama Chihiro de infantil, já dentro do táxi, seu amigo responde: nós não somos adultos, nós somos colegas de classe, pode me ligar a qualquer hora. E assim, ele parte. 俺たちは大人じゃねえよ。同級生だろ。またいつでも連絡よこせよ。じゃあな。 Poucos momentos depois, quase que em seguida, Kondo presencia dois jovens amigos bêbados no outro lado da rua. E isso lembra novamente dos anos que passaram. E ele narra: se eu pudesse, eu retornaria para aquela estação da nossa juventude, para aquela empolgação que costumávamos compartilhar. O episódio termina com Kondo aconselhando a protagonista da história, Tachibana Akira. No comecinho do episódio, ela discute com sua amiga mais próxima. E claramente esse é um episódio completamente sobre amizade, do começo ao fim. Amizade em suas diferentes formas. Um é um reencontro e o outro um desencontro. Um ótimo episódio no geral. E apesar da amizade do Kondo e Chihiro ser um pouco piegas, não tem problema nenhum, tudo bem ser piega, tudo bem ser nostálgico, tudo bem ser idealista em achar que após 10 anos sem se verem, vocês ainda podem voltar a ser amigos, como se nenhum dia tivesse passado. Esse é o tipo de amizade que eu, particularmente, quero ter na minha vida, ou melhor, que gosto de pensar que tem. Outra parte do subtexto que fica implícito, né? Não é nada muito claro, não é nada na tua cara, é que o Kondo, ele teve que largar o sonho, desistir do sonho dele de ser escritor, porque teve um filho, tinha uma esposa, a responsabilidade bateu na porta e ele teve que ir para um emprego tradicional, tanto que ele começou a trabalhar no restaurante até virar gerente. É muito interessante isso, porque comenta no como a gente não tem escolha, né, na sociedade. Ele tem que alimentar um filho, tem que, sabe, se pagar as contas. Infelizmente, o sonho dele não paga as contas. Viver da arte dele, ele não conseguiu ter sucesso publicando. O que a gente sabe que a maioria das pessoas, infelizmente, não tem essa possibilidade de viver do que ama e tem que trabalhar só pelo dinheiro mesmo. Muito prazer. Eu sou o Marcos. Muito obrigado por assistir esse vídeo.
Esse vídeo também comemora 1 ano de canal, caso você não saiba. Isso mesmo, há 1 ano eu postava o primeiro vídeo no canal e ficava muito feliz por causa disso. Eu gostei muito de escrevê-lo e fico muito feliz também pela pequena comunidade que consegui construir nesse meio tempo. De lá pra cá, muita coisa aconteceu na minha vida, muita coisa mudou, mas a minha paixão por criar esse conteúdo está mais forte do que nunca. Inclusive, tô trabalhando bastante para criar formas de postar com mais frequência aqui. Foram 17 vídeos postados nesse 1 ano. Pode não ser muito, mas cada um deles, foi e é muito importante para mim. Espero poder postar ainda mais nesses próximos anos e vou fazer meu máximo para que o canal cresça também. A esse ponto você provavelmente já deve estar vendo na tela aí alguns comentários flutuando. São alguns dos vários comentários incríveis que venho recebendo nos vídeos e fico muito feliz quando leio cada um deles. Eles me incentivam muito, vocês não fazem ideia, muito mesmo, a continuar produzindo. Comentários como os da Kaoli, do 7_4_748, Felipe da Silva, Lee, Ivan, Burn Trap, Dashboard, entre outros. Quero agradecer muito, de novo, todo mundo que tem acompanhado e prestigiado meu trabalho até aqui. Então, para você que assiste, curte, se inscreve, comenta, agradeço muito, de coração. Sei que o YouTube tem o costume de não entregar todos os vídeos, então se você puder clicar no sininho vai me ajudar demais, ativar as notificações. Se me seguir nas redes sociais, para não perder quando tiver vídeo novo, melhor ainda. @KiskeJorno para todas as redes. E claro, se quiser trocar uma ideia sobre o vídeo, ou sobre qualquer anime, mangá ou videogame no geral, só comenta no vídeo ou me chama na DM. Vocês podem notar nos demais vídeos que sempre respondo o maior número de pessoas possível, então pode ficar tranquilo que eu vou ler seu comentário. Queria também aproveitar a oportunidade para agradecer o Takumi Enferrujado pela ajuda que tem me dado e pelo incentivo também. O TofuCast, com ele, comecei a gravar antes mesmo do canal existir e foi o empurrão que eu precisava para de fato começar a colocar em prática minhas ideias. O canal dele tá aparecendo aí no card e sempre tá na descrição, caso alguém queira conferir os vídeos dele, que são ótimos, dá uma passada lá. Por hoje é isso, nos vemos no próximo vídeo. Abração.